Olá! Hoje a gente vai embarcar numa história, uma que acontece bem longe daqui, sabe? É uma história sobre crescimento, superação e, no fim, sobre o silêncio do universo. É uma pergunta forte, né? E se tudo simplesmente sumisse? É nisso que a gente vai mergulhar agora. Pensa nisso como um exercício de imaginação sobre o que a gente constrói, sobre a nossa existência e sobre como até as coisas mais incríveis podem ser frágeis. Bom, então vamos lá. Nossa jornada começa num planeta muito, muito distante. E lá aconteceu uma coisa, olha, extraordinária. Não foi só uma espécie inteligente que evoluiu, foram várias. E o mais incrível, evoluíram juntas ao mesmo tempo. Agora, tenta imaginar isso. Por milhões de anos, elas não competiam, elas colaboravam. Construíram uma cultura que era quase como uma sinfonia, sabe? Tudo baseado num respeito profundo umas pelas outras e pelo planeta. O tipo de arte, de ciência que elas criaram, a gente nem consegue imaginar. Viviam num equilíbrio, assim, notável. Mas é claro que nem tudo é perfeito para sempre, né? Assim como o nosso planeta, o mundo delas não era um lugar estático, parado no tempo. Bem lá no fundo, debaixo da superfície, forças gigantescas já estavam se mexendo e preparando o terreno para desafios, olha, enormes. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A escala aqui é absurda. A gente não está falando de séculos, mas de milhões de anos. Começa tudo em harmonia, mas aí o planeta inteiro se transforma. Continentes se movem, o clima vira de cabeça para baixo, surgem crises que mudam o jogo completamente. E o ponto principal é, não foi por causa deles, foi a própria natureza do planeta. E essas mudanças todas, elas cobraram um preço altíssimo. Uma daquelas espécies inteligentes, com toda a sua cultura, a sua história, a sua arte, simplesmente não conseguiu. Não deu para se adaptar. E ela desapareceu. Para sempre. Virou só um eco silencioso de tudo que foi. Então, o que fazer para sobreviver a isso? As espécies que sobraram, bom, elas tomaram uma decisão radical, mas muito radical mesmo. Elas se voltaram para dentro. Usaram a tecnologia avançadíssima que tinham para reescrever o próprio código genético, a própria biologia. Basicamente, elas não só enfrentaram a mudança do planeta, elas se tornaram a mudança. E depois de tudo isso, depois de superar os maiores desafios que o próprio planeta jogou contra eles, essa civilização não só se reergueu, ela floresceu de um jeito que ninguém podia imaginar. Foi o início da Era de Ouro deles, uma época de prosperidade, de expansão, algo nunca visto antes. Eles não só sobreviveram, entende? Eles venceram. Criaram uma sociedade que acabou com doenças, com a escassez, e com o tempo eles fizeram o que parecia impossível. Levaram essa cultura incrível deles para as estrelas. Começaram a colonizar outros planetas ali no sistema deles. Imagina só o nível. Então, pensa bem. Eles dominaram o planeta, a própria genética, até o espaço. Mas tinha um detalhe. Um fato fundamental sobre aquele cantinho do universo deles. Um fato que eles não podiam mudar. O lar deles não tinha um sol. Tinha dois. E é aqui que a história toma um rumo cósmico, porque isso mostra de um jeito muito claro como até as maiores vitórias, sabe? Tudo aquilo construído em milhões de anos de evolução, de luta, tudo isso pode não significar nada diante da força do universo. Eles estavam no topo, no auge absoluto de tudo que podiam ser. Era a prova viva da resiliência, da inteligência, da força de vontade deles. O ponto mais alto de milhões e milhões de anos de história. Só que o tempo, que por tanto tempo foi o maior aliado deles, né? Permitindo que evoluíssem, agora o tempo era o inimigo final. Aquelas duas estrelas, as fontes de toda a vida no sistema, estavam chegando ao fim. E o que acontece quando duas estrelas gigantes morrem juntas? Bom, o ponto crucial é esse. Elas colidiram. Num evento final cataclísmico, uma explosão de supernova. A onda de choque varreu tudo, o sistema solar inteiro, em um segundo. Um único, terrível segundo. Todos os planetas, as colônias, cada livro, cada obra de arte, cada memória, tudo que eles construíram em milhões de anos foi simplesmente apagado. Mas e se a história não terminar aí? Fica aqui uma ideia quase poética, né? É possível que os átomos que formavam os mundos deles, as cidades, os corpos,
que essa poeira estelar tenha viajado pelo universo por eras, até quem sabe ajudar a formar o nosso sistema solar, ajudar a formar a gente. Essa história é ficção, claro, mas ela deixa uma reflexão no ar, faz a gente pensar no que a gente constrói, no que fica para depois e no nosso lugar, tão pequeno, tão delicado, no meio das estrelas. No fim das contas, diante de tanto tempo e tanto espaço, o que é de verdade um legado?